Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores episódios do Hora de Aventura. O que foi difícil, porque ele é uma série excelente, tem muitos episódios, então reassistir isso tudo pode ser meio cansativo. Então por isso eu peguei algumas reviews e peguei na memória também quais que eu tinha gostado, então quem deu sugestão vai estar na descrição e cheio de enrolação, vamos lá. 10. Eu me lembro de você. Em Eu Me Lembro de Você, o Rei Gelado acaba querendo compor uma música junto com a Marceline, porque sabe que ela canta bem e tal. E no final a gente acaba descobrindo que os dois têm uma relação bem mais próxima do que a gente pensava. E a gente tem uma leve pincelada do passado deles, que seria mais aprofundado em Simon e Marcy. E também tem uma das melhores músicas que existe. Tem aquela do A magia me mantém vivo, mas também me enlouquece, e eu tenho que salvar você. 9. O Inquirídio. Em O Inquirídio, que é um dos primeiros episódios da série em geral, o Finn e o Jake vão para uma ilha misteriosa para poder capturar o Inquirídio, o livro dos heróis. E eles passam por diversas provações, principalmente o Finn, que ele consegue se provar digno e consegue o Inquirídio, que mais tarde seria mostrado a importância dele. Por isso que o episódio é bom. Ele é divertido e demonstra um pouco de aventura que queríamos ver. 8. Simon e Marcy. Em Simon e Marcy a gente sabe mais sobre o passado de Marceline e o Rei Gelado, o Simon Petrakov, que é o nome de verdade dele. E é bonitinho ver a relação deles nesse cenário pós-apocalíptico, pós-Guerra dos Cogumelos, em que é bonito a relação deles, que ele funciona como um pai, um irmão mais velho para Marceline, mas no final ele tem que abandonar ela porque a coroa está cada vez mais corrompendo ele, e se ele não o fizer, ele possivelmente vai machucá-la. E esse episódio é emocionante, mostra mais do passado deles. 7. Princesa Biscoito. Em Princesa Biscoito, Finn e Jake têm que invadir uma loja em que um biscoito fez refém os habitantes do Reino Doce. E o Jake vai contra a vontade vestido de leiteiro, sendo que ele queria ser um carteiro, enquanto o Finn vai ser a sombra de Jake. Sim, isso é mais bizarro do que você imagina. Enquanto que, paralelamente, a princesa Jujuba e seus guardas bananas vão negociar com o biscoito. E o episódio é até engraçado, cômico, até que fica profundo a partir do momento que o biscoito revela que queria sempre ser uma princesa, e aí foi negado isso a ele, por isso ele se tornou um criminoso. E o Jake se comove com a história dele e decide ajudar a fugir, mas no final ele é pego, e o Jake, agora de carteiro, como ele sempre quis, vem entregar uma coroa. Por que esse episódio é bom? Porque ele é sensível, porque ele é engraçado e até acaba derrubando barreiras de gênero. 6. O Lich, Finn o humano, Jake o cão e crossover. No episódio Lich, Finn tem um sonho que Billy foi morto pelo Lich e se preocupa que o mesmo tenha voltado e vai até o Billy. E ele tem o plano de usar o Inquirídio para acabar com o Lich de uma vez por todas, indo na sala do preso e pedir para que ele não exista mais. Porém, ao decorrer do episódio é revelado que o Lich matou o Billy e assumiu seu lugar. E então ele entra na sala do prismo e pede que toda a vida seja exterminada. Mas o Finn acaba se opondo, dizendo que o Lich não deveria existir. E ele é mandado para um universo paralelo que acompanhamos em Finn o humano, em que ele é uma pessoa normal, como por exemplo Jake não fala, e ele acaba por acidente ativando a bomba que originou o Lich, mas ele tá com a coroa do Rei Gelado. E Jake, o cão, a gente vê as consequências em Finn o humano, com o Finn tendo que enfrentar um Jake possuído pelo Lich, usando os poderes do gelo. E então o Jake pede para que reverta o pedido do Lich. E aí, então a gente acha que esse universo foi exterminado, mas a gente está enganado, porque em Crossover é revelado que esse universo continua existindo com um Finn gelado, sendo controlado pelo Lich, que é o Jake, que usasse o Inquirídio para acabar dominando todo o multiverso de Hora de Aventura, mas eles conseguem apagar o Lich da existência, curar o Finn da maldição da coroa, e é isso, porque o episódio é bom, porque simplesmente é épico. 5. Acorde e Fuga da Cidadela. Em Acorde, a gente descobre que o pai do Finn está vivo e que ficou preso na cidadela, e o Finn está feliz, porque finalmente ele vai poder reencontrar pelo menos um dos pais dele. E em A Fuga da Cidadela, a gente vê que o Lich voltou e ele vai tentar mais uma vez destruir tudo que é mais sagrado, e ele chega a matar o Prismo. Finn e Jay conseguem chegar na cidadela e descobrem que o pai do Finn é um canalha. Sem falar que é nesse episódio em que o Lich virou uma espécie de bebê por causa da massa branca de cura. E também o Finn perde o braço, pela primeira vez, claro. 4. A Grande Destruição e o Cometa. Nesse episódio, A Grande Destruição,
A princesa Jujuba perde seu trono e agora vai viver numa espécie de fazenda, numa espécie de exílio, enquanto que o cometa, a gente vê as consequências do episódio A Grande Destruição, em que o Finn é mandado contra um cometa que tem tipo toda uma referência filosófica com o Finn, e aí é por isso que o episódio é bom, porque ele tem uma mudança grande na história, eles são bem corajosos em falar que tem um teor bem filosófico. 3. O último trabalho, ou o último serviço, se você preferir, que acontece o seguinte, o Jake, ele recebe uma fita de um homem misterioso falando que está com o Jake Jr. e que se ele não se juntar à sua equipe de roubos do passado, Jake Jr. vai sofrer. E então ele reúne a sua equipe antiga de roubos para roubar o cristal do padeiro. Eles até conseguem, mas a equipe do Jake acaba traindo ele, revela que esse sujeito misterioso era Jake Jr. esse tempo todo, que queria muito ser igual ao pai, ter uma vida de crimes, mas no final ele ensina uma lição que não deve ser assim. Por que esse episódio é bom? Porque simplesmente é divertido ver essa abordagem, essa mudança de protagonismo em que o Finn não apareça. É interessante ver o backstory do Jake também. 2. Fiona e Cake. Em Fiona e Cake, a gente vê os nossos personagens serem convertidos ao seu gênero reverso. Ou seja, Finn é Fiona, Princesa Jujuba é o Príncipe Chiclete e por algum motivo o Jake nessa versão se chama Cake e é uma gata fêmea, o que não faz muito sentido. Tá, isso não importa. E a gente acompanha essas aventuras, que é muito bom ver essa nova perspectiva dos personagens. Mesmo sendo uma fanfic do Rei Gelado, é muito bom a história, as personagens são muito boas e é divertido, todo fã quis isso. Estaca Zero. Em Estaca Zero, a Marceline desiste de ser vampira e pede para a Princesa Jujuba ajudar nessa missão. Mas quando ela consegue se livrar do vampirismo de Marceline, acaba liberando os vampiros que ela tinha absorvido os poderes na época que ela caçava vampiros. E cabe a Marceline catar esses vampiros de volta e no final ela acaba voltando a ser vampira. Por que esse episódio é bom? Ele é épico, tem cenas de ação maravilhosas, desenvolvimento de personagem interessante, dá um background maior para Marceline, o que aconteceu depois do Simon. Menções honrosas, O Mistério no Trem, o último episódio, É Você e Garotinho Mal. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente seus likes, dê sugestões de vídeos que vocês querem ver no canal. Também se inscreve no canal, também se inscreve no like, caso você goste dos meus vídeos. Então eu sou o André, digo tchau.